hoje estamos aqui com o Thiago Kravzik, publicitário, para falar um pouco mais dessa carreira para a gente, esclarecer nossas dúvidas e as dúvidas do espectador. Boa noite, Thiago, tudo bom? Tranquilo? Então, Thiago, eu queria saber qual é a sua formação, cara. Então, cara, eu me formei em comunicação social e, assim, a minha faculdade ela só permitia que eu tirasse habilitação em marketing e propaganda. Foi isso. Entendi. E o que te levou a seguir esse caminho da publicidade? Cara, isso é uma boa pergunta. Não tinha te falado até antes. Que é o seguinte, na verdade, publicidade assim, eu acabei encontrando. Não estava lá no colégio, assim, eu estava pensando em outras coisas, quando estava lá no terceiro ano. E assim, eu tinha certo na minha cabeça que eu não queria. Eu sabia que eu não gostava muito de ciências exatas ali, então comecei a procurar as coisas na área de humanas, comecei a vestibular para uma opção de coisa. E assim, um dia a mãe de um amigo meu falou assim, cara, você já conhece publicidade, já pensou em alguma coisa parecida? Aí eu fui me informar, fui ver o que era e ver como é que a coisa funcionava. Acabei achando interessante porque envolvia muita coisa do meu interesse. Envolvia muita coisa do meu interesse, tipo, são matérias mais ligadas à área humana, assim, então achava interessante, aí decidi experimentar e acabei gostando. Legal. Que bom, né? Mas assim, o que você acha que o jovem precisa para ser um bom publicitário? O que o profissional precisa? Ah, cara, é assim. Não, o que eu acho, assim, todo mundo sempre responde para trabalhar em publicidade, você precisa ser criativo, assim. E isso é sem dúvida acho que o start da coisa. Se você não for criativo, você não tem como entrar nesse mercado. Mas assim, e não é só criativo em execução de campanha, em ter ideias geniais para comerciais de TV e o que seja, mas assim, é criativo no seu dia a dia. Desde do momento que você vai conversar com o seu cliente, até o momento que você vai, pegar um orçamento. Então você tem que ser criativo em todas as pontas do seu sistema ali. E acho que uma outra característica que eu vejo, que até assim, quando eu estou buscando estagiário e eu procuro tentar descobrir se essa pessoa tem esse skill ou não, é o comprometimento. Assim, por ser uma profissão que, assim, todo mundo acha que tem um lado muito despojado, criativo, essas coisas, você precisa ser muito comprometido com o que você está fazendo, assim, não tem como, assim, sabe? Você trabalha com prazo, você trabalha com orçamentos milionários, assim, uma grana alta envolvida, então você precisa ser comprometido. Eu acho que é balizar esse lance de você, ao mesmo tempo que você é criativo, você é comprometido com aquilo. Entendi. Você estava falando de escolher estagiário. Como é que está o mercado publicitário hoje? Então, cara, eu lembro de quando eu entrei na faculdade, meus professores sempre falavam que o mercado está saturado, assim, sabe? Acho que todo mundo que olha para o mercado de publicidade vê a quantidade de gente que está entrando no mercado, assim, e até se assusta um pouco, né, cara? Que dá para perceber, assim, que tem muito publicitário, mas tem pouco publicitário bom, assim. Se você olhar... Tem muita gente, mas pouco conteúdo. Isso, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? De, tipo, a gente vê muita gente se formando, mas muita gente sem foco naquilo, sabe? Muita gente que acha que vai encontrar um mundo de fantasias e na verdade é como qualquer outro emprego, sabe? Você vai ter dias bons e dias ruins, assim. Então, sim, acho que é basicamente isso, cara. Tipo, a gente, se olhar para o mercado hoje, sim, ele vai continuar saturado, mas acho que para as pessoas boas, de verdade, dedicadas e que estejam mesmo a fim de fazer o negócio, sempre vai ter espaço, cara. E para essas pessoas, quais são as áreas de atuação dentro da publicidade? Criação, quais são essas diferentes áreas? Podia explicar um pouquinho pra gente? Sim, uma agência, assim, ela se divide em uma agência, assim, né? Falando quando a gente... Porque existe publicidade também dentro de empresas e tal, mas acho que o que o pessoal mais conhece, assim, que é o mais interessante de se falar é a publicidade mesmo dentro de agência. E quando a gente está falando sobre publicidade de agência, você tem agências que funcionam em diversos formatos. E tem 1 milhão de áreas, mas assim, vou falar os padrões para você. Basicamente, dentro de uma agência padrão, assim, a gente tem a área de criação, onde basicamente as pessoas trabalham com direção de arte,
e redação. O que seria isso? Uma pessoa que é diretor de arte, ela mexe com toda a parte de gráfica da coisa, ela desenvolve o layout das campanhas, a parte visual. E os redatores são as pessoas que desenvolvem a parte textual, o cara que escreve o roteiro do comercial, escreve texto que vai para a peça, esse tipo de coisa. Essa é a parte criativa. Aí você também tem a parte de atendimento, que é responsável por todo o processo como é que eu tentar explicar de uma maneira mais fácil para vocês, mas assim, é o cara que cuida do dia a dia ali da compra, sabe? É o cara que está mais próximo do cliente, sabe? O departamento que fica mais próximo do cliente é o contato e assim, ele é responsável por entender o que o cliente quer e repassar para dentro da gente. Você também tem a parte de mídia, que cuida compra espaço publicitário na TV, compra espaço em outdoor que a gente vê na rua. Deixa eu pensar mais aqui também, né? Tô tentando ir ali pro espaço é grande também. Sim, e agora algumas agências estão optando, assim, também assim, voltando um pouquinho, a gente tem a parte de produção, que são as pessoas que são responsáveis, por exemplo, coordenar toda a produção de comerciais, então coisas ligadas à rádio, produção audiovisual ali dentro. E como eu estava falando, assim, hoje a gente tem uma área que tem ganhado muito espaço, assim, e tem pintado muita gente interessada, que é a área justamente que eu trabalho, que é o planejamento estratégico, que é quando é uma área ali meio que intermediária tudo, a parte que cuida tem que entender de consumidor pra caramba, tem que entender de cultura, tem que entender muito de marca, e são as pessoas que cuidam basicamente da estratégia de comunicação de determinadas contas, sabe? A gente procura desenvolver conceitos que são quase que únicos, sabe? Entendi. Então, legal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa também. Como o mercado de publicidade brasileiro está em relação ao mercado de publicidade internacional, assim, num padrão internacional? Ele está bem? Ele está atingindo um bom alcance comparado às potências? Cara, assim, isso é até legal você ter falado isso, porque assim, a publicidade brasileira sempre foi muito bem vista, a gente sempre foi considerado tipo, um mercado muito criativo, muito criativo, assim, como eu falei, você ser criativo dentro da publicidade é essencial, sabe? Então, vai ser sempre o nosso balizador ali no mercado, quem é mais criativo e quem não é. E assim, o mercado brasileiro sempre foi considerado um dos mais criativos. E acho que assim, o resultado disso são as agências nacionais mesmo, são as agências, os escritórios nacionais, porque a agência às vezes é global e tem escritório nacional. São as agências que têm escritório aqui dentro, sendo reconhecidas lá fora, até clientes lá fora pedindo para ser atendidos por agências daqui de dentro. E assim, uma coisa legal até de falar é que a agência que eu trabalho, foi o escritório, no caso que eu trabalho, assim, foi premiado como uma agência mais criativa de todo o planeta, assim, sabe? Pelo Festival de Cannes, né? Que é quase o Oscar da propaganda, né? Então ano passado a gente ganhou 18 leões. Então foi bom resultado. Foi bom resultado. Alcançou a meta. O que era previsto, assim, que queria. Cara, eu tava falando dessa coisa do mercado publicitário nacional, tem o CONAR, você pode explicar o que é um CONAR pra gente um pouco melhor? Vamos lá, então, cara, o CONAR, assim, tentar explicar bem rapidinho o que é. É um órgão regulatório. É o seguinte, ele fica de olho lá em todas as comunicações, toda campanha que é vinculada e tudo, para ver se tem alguma regra sendo burlada, sabe? Ele é responsável por regular. Assim. Ele não é um órgão que ele tem o poder de tirar algo do ar, mas ele recomenda, às vezes, a agência responsável pela campanha para tirar aquilo do ar, porque de alguma forma aquilo ofende alguém, ou então vai contra uma norma estabelecida pelo país. Se for uma coisa ofensiva e o CONAR falar aconselhado, ninguém tira do ar, não tem órgão para isso? Então, eles não obrigam em si, mas não pega bem você deixar ela no ar, sabe? E eles, mais ou menos por esse sentido, assim, cara. Mas ele também, se eu não me engano, ele é um órgão que é responsável também por receber a demanda de reclamações do telespectador, ou seja, da pessoa que se sentiu meio que ofendida pela comunicação, e ele acaba também aconselhando a gente a tirar. Entendi.
E a sua visão a respeito? Você acha que ele atua bem, que falta alguma coisa, ou que tem demais, que ele age muito rígido às vezes, ou pouco rígido? Assim, cara, confesso que eu nunca tive problema com o Conar, assim, acho que é um país que eu já tenho um tempo aí trabalhando, assim, e já trabalhei, assim, a grande parte trabalhei com grandes clientes, fizeram grandes campanhas, assim, a gente nunca teve problema. Assim. Eu acho que é aquele negócio, assim, você respeita eles, eles respeitam. Respeita que será respeitado. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, existem as regras e elas estão aí para ser seguidas, sabe? Tipo, tem mercados que são muito polêmicos. Se você pegar assim, cerveja, por exemplo, hoje em dia você não pode pôr ninguém bebendo cerveja numa campanha de cerveja, sabe? Então, no mesmo esquema do cigarro? Cigarro não pode não pode ter TV, não pode ter, você não pode ter outdoor, você não pode ter revista. Cigarro é resumido basicamente ponto de venda. Mas os comerciais de cerveja, assim, eles estão sofrendo uma restrição bem rígida ali. E assim, existem as regras e as regras têm que ser seguidas. E aí volta aquele papo inicial. Se você é criativo, você consegue reinventar a roda e fazer aquilo funcionar de um jeito diferente, sabe? Então, é um pouco disso, sabe? Uma última pergunta aqui para o espectador que está nos vendo. Que conselho você dá para quem quer ser publicitário, quem visa essa profissão, visa essa área? Tá. Assim, eu acho quem visa essa área assim, procurar entender muito sobre ela, assim, buscar informação com pessoas, internet, tentar entender sobre o mercado, tentar entender sobre a linguagem, ser muito comprometido, sabe? A gente vive, pelo menos assim, a agência é um lugar muito, é um ambiente criativo, sabe? Então ele não é um ambiente que sei lá, te pressiona ou, sabe, você tem uma certa liberdade, então você tem que ser comprometido com aquilo. Não adianta nada você, só porque é um ambiente livre eu vou tocar o terror aqui. Não é muito assim. Então, o conselho que eu posso dar é assim, entenda muito sobre o mercado, seja muito criativo, seja muito comprometido, estude muito e acho que mais do que nunca assim, procure conhecer o máximo de coisas possíveis, sabe? Seja elas úteis ou inúteis, sabe? Acho que tudo vai ter Tudo é experiência. E eu acho assim, você vai sempre conhecendo muita coisa, você, sei lá, você vai absorver um conhecimento ferrado, assim, e você vai arrumar um jeito de botar isso em prática. E é isso aí. Obrigadão. Valeu, até a próxima. Vamos lá.